Seja bem-vindo ao Café e Consciência. Hoje a nossa convidada é Luciana Alves, fonoaudióloga. Lu, conte para nós a sua trajetória na fonoaudiologia. Como deu início na sua vida? Primeiro, quero agradecer o convite da Aline, do Café Consciência. É um prazer estar aqui com vocês nessa nova empreitada sua. Fico muito feliz. A fonoaudiologia surgiu na minha vida em muito tempo atrás, em 1996, quando eu ingressei na faculdade, né, de fono na Universidade de Guarulhos. A priori, não era uma faculdade nova, foi a primeira turma da faculdade, inclusive. Eu não tinha também muita consciência do que ia vir pela frente. Então, era uma faculdade que estava sendo pioneira ali em Guarulhos. E eles estavam fazendo testes, então a gente teve multi-aulas, muitas coisas diferentes. Teve períodos integrais, foi muito densa e tensa a formação. Então eu me formei em 1999 e a priori quando você sai de uma faculdade você acha que você vai sair sabendo de tudo e você não sabe de absolutamente nada. Então você ganha a carteira do Conselho Federal de Fonoaudiologia e você não tem absoluta certeza de nada mais, né? Aí você se questiona por que você está ali, o que você está fazendo, como eu vou atender meus primeiros pacientes. Mas logo veio os primeiros pacientes, eu peguei a minha carteira e já comecei a atuar em Jundiaí. Foi onde eu atuei por um ano, depois eu fiquei sócia da clínica e a gente ficou lá por um tempo trabalhando com a fonoaudiologia. A fonoaudiologia ela já é muito nova, né? A regulamentação dela também é muito nova. Então, tinha poucas pessoas que tinham a sapiência do que era a fonoaudiologia e para que procurar uma fonoaudióloga. Falava, é para ouvido, né? É porque a criança não escuta, ou porque ela troca letra igual o Cebolinha. Então, tinha muito essa questão que a fonoaudiologia era muito pontual. Então era para questões muito pontuais, né? Para audição, para fala exclusivamente, que é basicamente a troca de letras. Mas depois a gente foi vendo que com a divulgação da fonoaudiologia, a gente conseguiu mostrar para o público geral que a fonoaudiologia era muito maior. Então, em 81 ela foi regulamentada. Em 99 eu me formei e em 2000 eu comecei a minha atuação em Jundiaí. Então basicamente foi assim que eu introduzi na fonoaudiologia. E aí eu descobri, como hoje eu também descubro a cada dia, que eu não sei nada, né? Então aquele que sabe tudo não tá pronto para saber mais nada, não tá pronto para aprender mais nada. E aí eu tive essa consciência de que eu precisava o tempo inteiro estar em evolução. Então, aí eu fui para a minha primeira pós-graduação, que foi voz. Depois eu me especializei dentro do voz, no voz cantada. E eu achava que eu ia ser aquela fono que viajava pelo país com os grandes cantores, aquecendo as vozes. E ia ser nesse métier, né? Que eu ia estar nesse mundo. Então eu consegui trabalhar um pouco com voz cantada. Trabalhei muito a voz cantada, ela tá muito dentro das igrejas. Então, a atuação basicamente foi dentro das igrejas. Depois foi com crianças, né? Que as crianças começaram a aparecer com disfonia, casos de rouquidão na voz, né? A criança grita muito. Então, aparecem os famosos calos vocais, que são os nódulos vocais. Então, aí a gente começou a tratar isso. E em Jundiaí tinha um lugar de padres. Um instituto que ensinava os padres a como eles fazerem a missa, coisas bem assim pitorescas. E eu fiz uma parceria com eles, então eu atendia muito padre, né, ensinando como eles falarem para o público, como eles, na questão da oratória, e aí veio palestrantes e pastores. E aí eu comecei mais nessa área e também na atuação infantil, né. E aí, no decorrer do tempo, a gente foi vendo que a comunicação infantil era quem estava entrando em defasagem, né? E foi aonde que eu fui me profissionalizando. Eu falo muito.
E é isso. Acho que basicamente foi essa minha introdução na fonoaudiologia. E aí, de repente, eu já fui criando novos ares, né? A fonoaudiologia, hoje em dia, ela é muito ampla. Então, ela começou com audição, fala e voz. E aí, quando ela foi regulamentada, ela foi para distúrbios da comunicação. Ela foi para a questão da oratória, ela foi para a neurociência do comportamento. Então, ela foi criando vários âmbitos, né? A disfagia, que é a questão da deglutição atípica, né? Que é muito tratada dentro dos hospitais e agora também fora. Então, tem grandes nomes da disfagia, grandes nomes da voz e da voz cantada, da oratória. E eu fui me aperfeiçoando e indo em direção às crianças. Porque o meu alvo sempre foi as crianças. Chegar e atender de melhor forma possível essas crianças. Então hoje você trabalha especificamente com crianças. Isso. Hoje em dia o meu público-alvo são crianças. O meu atendimento basicamente são só crianças hoje em dia de 1 ano de idade até os 14 anos. Então é a área do desenvolvimento infantil. Então, a gente atua com a questão de as defasagens do desenvolvimento infantil, que são multi, né? Então, por isso que é importante, às vezes, você atender junto com uma equipe multi. Então, porque a criança, quando ela vem até você, ela é encaminhada geralmente pela escola ou pelo pediatra, são as 2 entradas, 2 portas de entradas, a criança não fala, né? Então, a porta também de entrada da clínica vem muito pela fono. O pai e a mãe não estão muito preocupados com as outras questões. Se a criança tem uma sensibilidade de texturas, que aí é a TO que vai tratar, a alimentação tá defasada, depois ele aprende a comer, que é a questão da nutricionista. Ele tá muito opositor, que é a questão da psicóloga. Na preocupação do pai é que ele não fala, porque é uma questão muito social, né? Eu vou levar meu filho para passear, as outras crianças estão falando e meu filho não fala. Então, é uma porta de entrada para a clínica, a fonoaudiologia hoje em dia, né? Então, a escola faz muitos encaminhamentos para crianças por volta de 2 anos de idade, quando eles veem que a criança não está falando, né? Então, a criança não fala, não socializa com os amiguinhos, não faz pedidos. Ou ela fala, mas ela não se comunica, aí é a hora que ela acaba vindo para a fonoaudiologia, para a fonoaudióloga começar a detectar qual é o problema que aquela criança tá tendo, né? Porque a fala é só o começo, né? Então, por que que ela está fora do padrão das demais crianças, fora do padrão do desenvolvimento infantil que a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca, que a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia coloca e assim as demais, né? Por que que ela tá fora desse padrão? Então, a gente tem que analisar a criança como um todo. Por isso é importante a anamnese logo no início, com os pais, para conhecer desde quando a criança foi gerada até onde ela chegou pra gente. E esse atraso de fala, hoje, ele tem a ver, acho que não necessariamente, mas com alguma outra coisa, se formos falar de autismo, ele pode estar relacionado diretamente ou não? Uhum. Porque nós percebemos muito, eu principalmente na psicologia, escuto muito. O meu filho tem 1 ano e 9 meses e não fala nada. O meu filho tem 3 anos e não fala nada, mas ele não é autista, porque ele só não fala. Uhum. Como que é isso? Como que chega pra você? É como você tá pontuando, né? Já chega pelo atraso. Mas tem a ver ou realmente existe essa questão do atraso de fala que não tem uma regra exclusiva? Tipo, ele vai falar com 3, com 4. Uhum. É claro que o papel de vocês é fazer esse desenvolvimento. Mas a pergunta é, normalmente está associado ou nem sempre está associado? Então, o que acontece é que o índice de autismo aumentou muito nos últimos tempos. Não só o de autismo, mas os transtornos de linguagem também aumentaram muito. Então, o que acontece? Os pais, quando chegam para nós, ele vai falar assim, meu filho não fala. E aí eu, com muito dedo, muito tato, eu vou ter que trabalhar a questão de que ele não fala e não fala por quê. Logicamente que o não falar também é uma característica de uma criança autista. Mas também é uma característica de crianças com outras defasagens. Então, a criança pode ter um mutismo seletivo,
né, que é uma área que a psicologia vai ajudar a tratar. Ela pode somente estar em um atraso de linguagem por falta de incentivo, por falta de oportunidades, por falta de desenvolver em casa também, onde não está na escola, não conviver com outras crianças. Então, é multifatorial essa criança não falar. Ela pode ter uma questão genética, sindrômica. Ela pode ter uma questão neurológica. Então, a fonoaudióloga vai fazer o quê? É o que eu faço. Eu vou avaliar por 5 ou 6 semanas, vou aplicar alguns protocolos e vou verificar o que aquela criança pode me dar de indício para que eu faça encaminhamentos. Então, esses encaminhamentos geralmente eu faço para neurologia, né? E para uma equipe, se for necessário. Então, eu vejo que a criança tem outras características que coadunam com o autismo. Então, ela vai para psicologia, vai para terapia ocupacional, vai para nutricionista se ela entrou em seletividade alimentar, ela vai para musicoterapia, ela vai para psicomotricista, ela vai para o preparador físico, vai para, se dependendo da idade, para psicopedagoga. Então é uma equipe muito, muito grande, é multi, né? E a gente precisa identificar ali no começo o que é que essa criança tem. Então, quando a gente vai falar sobre autismo com os pais, a gente não fala diretamente. A fonoaudióloga não tem capacidade nenhuma de dar um diagnóstico, apesar de saber o seu diagnóstico, né? Então, o que a gente faz? A gente fala sem dizer e encaminha. Quem vai dar esse aval do que a criança tem ou não tem é o neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Então, eles vão falar: olha, realmente, a fonoaudióloga me mandou aqui os testes, me mandou um laudo falando como é seu filho, e pela conversa que eu tô tendo aqui, pelo que eu tô observando em sala, pelo comportamento que ele tá tendo, ele está dentro do padrão do espectro autismo, ou ele tem um transtorno de atenção e hiperatividade, ou ele tá num quadro de TDL, ou ele tá num quadro de atraso de linguagem simples, né? Então, ele que vai dar essa normativa. A fono, ela vai dar somente indícios, assim como a psicologia, né? A psicologia dá indícios, né? A gente não chega pra pessoa e fala assim: olha, seu filho é autista. Exato, a gente pede uma avaliação e encaminha, né? Isso, a gente não tem essa competência, apesar de saber, né? A gente tem a sabedoria, mas a gente não pode, pela competência do conselho, falar sobre isso, né? Isso é uma habilitação que quem tem é o neurologista e o psiquiatra. Então, a gente faz esses encaminhamentos. Hoje em dia, tá muito deturpado todas as áreas, né? Não é só fonoaudiologia. Eu assisto muitas coisas que tem no Instagram, eu tenho muitas amigas de várias áreas, e a gente vê que está deturpada todas as áreas, né? Ninguém tá sabendo mais limitar o que é da sua área, o que não é. Então, essa minha área é de fonoaudiologia. Aí vem vamos pôr uma psicóloga e esbarra na minha área. Aí vem a Nutri, esbarra na sua. E aí vem e vai indo, né? Eu já vi muitas pessoas falando: não, aqui na minha clínica eu consigo atender tudo. Não tá, né? Eu também sou bacharel em Direito. Então, como uma jurista, eu posso dizer que quem atende todas as áreas, criminal, civil, trabalhista, ele não é bom em nada, né? Ele tem que se especializar em alguma coisa, né? O generalista, ele não é especialista numa área. E a gente tem que ser especialista na nossa área, né? Lógico que a gente fica ali, poxa, esbarrou na minha área. Esbarrar é uma coisa, agora entrar completamente na sua área é outro, né? E acontece muito isso, tem acontecido muito isso. E eu sou daquelas pessoas que levanta a bandeira da fonoaudiologia, né? Eu sei muito bem o limite da onde eu posso ir ou não posso ir. E é aí que entra a deturpação, né? As clínicas, muitas clínicas multi, não todas, mas uma grande parte, falam que sabe fazer tudo. E não tem competência para realizar tudo, né? Então vai a psicóloga que não tem aba, por exemplo, e o neurologista solicitou aba. Aí ela, eu trabalho na linha TCC. Mas eu atendo, né? Eu vou atendendo de tudo. Vamos atendendo. O que é importante é a entrada, a porta de entrada. Só que virou um grande comércio e a gente tem que
tirar essa questão do comércio, né? Da mesma forma que a gente até conversou outro dia da romantização do autismo. Também a gente tem que tirar essa parte comercial e começar a atender com sabedoria, né? Porque os pais estão esperando uma evolução dessa E eu criança. acho que entra também um pouco do respeito nisso que você está falando. Porque na minha área tem vários profissionais dando diagnóstico. Uhum. E aí a pessoa, esse pai vai receber como verdadeiro porque veio de um psicólogo. Uhum. Só Sim. que não é sobre isso. É encaminhar e de fato ter um diagnóstico. Uhum. Porque suspeitar, né? Eu acho que o seu filho, ele tem características, mas na verdade não cabe a nós Uhum. dar o diagnóstico. Sim. Né? E aí no que você fala, entra nisso do dinheiro. E aí eu pego o seu filho e falo que vou produzir tudo com ele. Todas as necessidades dele nós vamos suprir nessa clínica. E não acontece. Sim. Só que a gente não tá olhando pro emocional dessa família. Sim. Como que é isso? Né? Essa dificuldade já de receber um diagnóstico. Uhum. Porque quando a criança começa com atraso, eles já chegam que é só um atraso. O quanto é difícil, né? É um caminhar. É muito complicado. Então imagina, você tem a expectativa de gerar uma vida, você quando consegue gerar essa vida, chega na hora do parto, você tá esperando com a roupinha, toda aquela questão de maternidade, né? Aquela parte bonita da maternidade, porque tem a parte feia também, né? Mas a gente tá falando aqui da parte bonita, da parte romântica. Aí Exato. tem toda aquela parte romântica e tal. Aí nasce seu filho, ele cresce. E aí você começa a ver que ele é diferente dos outros. Que ele não está no desenvolvimento certo das outras crianças. Aí vem um mal profissional e às vezes dá um diagnóstico deturpado ou até acertado, mas de uma maneira errada, né, dessa informação. E como que elabora esse luto também, né? É a questão de elaboração do luto. Ele estava esperando, o pai e a mãe estão esperando uma criança sem questões para serem tratadas, né? Eu não falo de perfeito porque todos nós somos imperfeitos, Exato. né? Mas sem questões a mais a ser tratada. Mas na verdade é uma criança que vai suprir necessidade da sociedade. Exatamente. A criança, entre aspas, perfeita para a sociedade. Para a sociedade. Né? Então, o que eu vou entregar para essa sociedade? Eu vou lá com os meus amigos da firma, né? Todas as crianças estão brincando e meu filho está quieto, não socializando num canto, né? Como que eu vou explicar que meu filho não está socializando no canto porque ele tem um diagnóstico? Então a família tem que passar por um luto. É a elaboração do luto, né? Quanto tempo vai demorar o luto é de família por família, né? A Aline aqui sabe muito bem, especialista nisso, né? Então, como que eles vão elaborar? E a gente tem que falar com muito dedo, né? Para esses pais. Então, quando eles vêm com o diagnóstico, me traz o laudo, coloca em cima da mesa. Olha só, olha o que o médico falou do meu filho. Ele falou que ele é autista, que ele tem características de opositor, que ele tem, ou às vezes TDAH. Olha só que absurdo, né? Aí você fala, então agora vamos sentar e vamos conversar? Aí entra o papel do quê? Do terapeuta infantil, né? Sim. Que é sentar e fazer esse acolhimento da família. Olha, vamos ver as características, vamos ver se bate. Você acha que você concorda que bateu? Bateu, não sei o quê. Aí vem aquela parte do acolhimento, a pessoa entender que aquilo também não é o final, né? É só o começo de uma jornada diferente que ele não esperava, né? Então essa é a grande sabedoria ali, né? Você trocar, né? Olha, não há de todo um mal em todas as histórias. Todos nós somos diferentes. Seu filho só vai precisar de uma ajuda extra, né? E a questão de a gente romantizar. A gente tá no mês do autismo, né? E Inclusive teve a caminhada, né? Teve a caminhada domingo passado. Foi muito linda a caminhada. Eu sou apaixonada na caminhada. Teve o show do Patati Patatá, coisa mais linda. As crianças muito felizes. Vários estandes de várias clínicas. Várias empresas que são parceiras do autismo.
E é importante essa caminhada para a sociedade, dos pais e das mães com crianças autistas, para serem vistos, né? Olha, existe uma causa, né? Mas há romantização, né? A gente não pode falar. Há uma romantização. A gente olhou no Instagram, tava todo mundo azul, né? Tudo azul, tudo maravilhoso, lindo. Só que é um romance, né? É uma hora que você tá sendo acolhido ali pela mídia, pela rede social, pela televisão, todo mundo falando. Só que só quem vive com uma criança autista sabe verdadeiramente como essa criança é, né? Cada uma na sua individualidade, cada uma na sua deficiência, na sua dificuldade, e saber que aquilo é para sempre. Por quê? Porque autismo não é doença. Não vai ter cura, você não vai… Se não é doença, não se tem cura, né? É uma condição, é uma característica. Então a criança, ela vai ser assim para sempre. Ela vai ser um adolescente assim, ela vai ser um adulto assim. E para que servem as terapias? Para fazer com que ela tenha um melhor desenvolvimento para que consiga levar a sua vida próximo da normalidade, que não existe, mas dessa normalidade social, né? Porque para as mães e para os pais que tem uma criança autista, uma criança que fica na mesa fazendo flapping, né? Que é aquele movimento com as mãos. Ou que ela tá não conseguindo engolir a comida, ela começa a cuspir a comida na mesa. Não é fácil para aquela família, né? Então ela tá ali com uma criança que é diferente para a sociedade. Então, como falar do diferente para uma sociedade diferente, né? Eles acabam rotulando, né? Separando. E é isso que acontece quando você vai conseguir uma escola para o seu filho. A escola tem que abrir porta para o seu filho. Seja ele de qual CID for, né? Se ele é T21, que é a criança com Down. Se ele é uma criança autista, se ele é uma criança com TDAH, TDL e inúmeras outras síndromes que tem. Ele tem que abrir a porta. Só que muitas escolas fecham as portas para essas mães, né? E quando abre as portas, eu não permito que venha um acompanhante terapêutico para o seu filho. Como que essa mãe vai ficar tranquila que seu filho está sendo bem tratado na escola? Ou que ele está sendo assistido da melhor maneira possível? Então… Principalmente os que não falam, né? Que não conseguem verbalizar. Como que essa família fica segura? Não, é muito difícil. E legalmente, pela lei, essa criança tem o direito a esse acompanhamento? Tem o direito. A escola tem que providenciar esse acompanhamento da mesma forma que eles têm que fazer a adaptação do material escolar, né? Então, o que a gente acaba vendo? Olha, a gente não faz adaptação do material. Então, aí fica naquela guerra. Imagina, uma mãe que conseguiu uma vaga para o seu filho. E aí ela já não tem um material adaptado. Aí eles falam, olha, o material adaptado custa 3 mil. Aí ela fala, putz, vou ter que pagar. Porque eu quero que meu filho esteja na escola. Outras falam, não tem material adaptado. E faz aquela família comprar o material escolar. Então tem inglês, tem robótica, tem questões que a criança não vai ter condição de aprender, né? Naquele momento. E faz aquela família dispensar um valor que poderia estar sendo usado em outro benefício. Então, tem lei para tudo. No caso do autismo, principalmente, por causa dessa valorização da divulgação do autismo, ainda bem, também, tem muitas leis que favorecem. Mas favorecem na questão social, né? Então, estacionamento do carro. Quem não vê aí a placa do autismo no chão do shopping, tá lá, o símbolo do autismo, valorizando. Não pega o rodízio do carro aqui em São Paulo, não tem rodízio. Passa na fila na frente, você vê no mercado, no banco, tem o símbolo do autismo. Então, algumas coisas. Algumas famílias com baixa renda têm liberação do IPTU, amortiza o valor da luz. Então, mas é muito pouco. É muito pouco, porque uma criança com questões autísticas, ela tem muitas necessidades especiais, né?
Então, muitas ainda usam fralda até a idade mais avançada. Muitas só querem comer um tipo de alimento por cor, por textura, por temperatura. E aí a família tem que sempre ter aquela bolacha X naquele formato, daquele jeito, daquele gosto. E aí a empresa tira do mercado. E aí tem que ir em busca de outra coisa que substitua aquilo, porque ele só come aquilo. Então, cada dia mais é difícil você ter uma criança dentro de casa com essa condição. Então, há políticas públicas, mas elas são poucas. Muito pioneiras ainda, né? A gente está falando aqui, o autismo, apesar dele vir lá remontar outras décadas, 20, 30, 40, que foi aí quando foi descoberto, foi falado muito sobre autismo, agora que está afunilando, é que estão tentando criar coisas para amenizar as dificuldades. Se a gente for ver, a cada 36 crianças nascidas, no último, a última investigação dos Estados Unidos foi, cada 36, uma é autista. Teve outras pesquisas que disseram que cada 33, uma é autista. Uma pesquisa no sul, aí da sua terra, o ano passado, deu que a cada 30 crianças nascidas, uma é autista. A gente está afunilando, né? Eu entendo que tem muitos médicos que vão até na internet e falam assim, virou moda. Não é que virou moda. Tem agora mais pessoas especialistas na área que começam a identificar que aquela pequena característica também é autismo. E aí a gente não tem que falar, o nível 1 de suporte não precisa de tantas demandas, então tá tudo bem. Não, o nível 1 de suporte também é difícil de lidar, né? Vai ter comportamentos que essa família vai ter que lidar. E é mais fácil você conseguir na rua ver uma criança com nível 2, 3 de suporte que usa o fone como abafador, usa o crachá no peito, né? Tem movimentos estereotipados, tem dificuldades sociais, tem seletividade. É mais fácil de você identificar aquela criança. Mas a nível 1 de suporte tem também muitas questões difíceis de contornar, principalmente as questões sociais, né? Então, quando tá muito cheio, quando não conhece ninguém, ir na escola e brincar com amiguinhos que eles nunca viram. Tem as questões sociais muito difíceis, né? E aí, quando a gente fala de fala e comunicação, a maioria das crianças falam. Mas é o que eu falo, papagaio também fala, né? Mas aí ela não se comunica. O que é o comunicar? É o ato de emitir algum som que o outro vai entender e compreender. E não é só o outro que está dentro de casa, são todos. Então, para isso que serve a comunicação alternativa e aumentativa. Que muitas vezes as pessoas veem a criança com um tablet na mão, né? Ou com uma prancha de pictogramas, para facilitar essa identificação. Então, essas semanas atrás, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia fez uma norma técnica falando sobre a importância da comunicação alternativa vindo da fonoaudiologia. Porque aí entra o esbarrar outras ciências, né? Que a psicologia pode, o professor pode, a pedagoga pode. Gente, todo mundo pode ensinar uma criança ali a usar a comunicação alternativa. Ela foi feita para isso. Mas aí a gente tem que falar sobre quem pode implementar essa comunicação alternativa, que é um requisito do fonoaudiólogo. Porque quem sabe sobre comunicação é o fonoaudiólogo. Quem sabe sobre linguagem analítica ou não é o fonoaudiólogo. Se é uma comunicação gestalt, é o fonoaudiólogo. Como que a gente vai colocar esses pictogramas, quantos são e como que a gente vai fazer, é o fonoaudiólogo. Depois que o fonoaudiólogo fez isso, gente, vocês todos estão liberados. Vão fazer essa comunicação alternativa com essa criança, né? Que também está deturpado isso daí, né? Então tem muitas áreas aí esbarrando na fonoaudiologia, achando que a comunicação é uma obrigação, é um dever de todos e uma oportunidade de todos, e eu concordo, desde que seja realizada a base por um fonoaudiólogo. Então essa é uma bandeira que eu levanto sempre, falo, as pessoas ficam, mas todo mundo pode. Pode. Porque fulana fez curso e ela ensinou como fazer. Ela pode dar o curso,
É comércio. A gente tá falando, a gente não vive no homem das cavernas, né? Tudo é comércio hoje em dia. Ela pode fazer o comércio dela. Só que quem pode implementar e discutir com a família o que é melhor para o seu filho na comunicação alternativa, primeiro é a fono. Depois todo mundo pode utilizar, né? Primeiro implementa. A fono implementou? Tá tudo certo? Conseguiu ensinar? Tá certo? É isso aqui que vocês precisam? Essas são as palavras essenciais que a sua filha ou seu filho precisa no começo? Tá tudo certo? Depois a gente avança? Tá. Agora o professor vai ajudar, o TO dentro da sala dele vai usar também, o psicólogo vai usar também, o musicoterapeuta vai usar também, todo mundo vai usar. Pode depois colocar mais? Até o pai e a mãe vai poder conseguir colocar mais pictogramas para essa criança falar, né? Através da comunicação alternativa. Mas há uma deturpação de mercado, né? Infelizmente é o que a gente vê, né? Quando há uma brecha na lei, né? Existem pessoas que vão utilizar disso para ganhar notoriedade, para vender seu curso, para ganhar mais pacientes. Então, a comunicação é importante e ela importa para todos nós, desde que ela seja feita da maneira adequada. Então, tem crianças que conversam por comunicação alternativa ou por prancha de comunicação. Então, quando você está num ambiente social, você tá vendo aquela criança ali e fala: nossa, a mãe deixa essa criança só no tablet. E não sabe que a criança tá ali se comunicando com a mãe, né? Acha que a criança tá vendo desenho. Então, a gente tem que entender um pouco mais do autismo. Eu acho que é importante essa caminhada, é importante toda essa mídia, a inclusão dessas crianças, né? É importante as políticas públicas também fazerem alguma coisa em prol dessas famílias, porque a gente não tá falando só da criança. Quando tem uma criança com autismo em casa, a estrutura familiar muda, né? Então, a gente tá falando sobre isso. Então, tem que ter mais políticas públicas. Então, quando a gente tem uma criança autista dentro de casa e tem uma mãe e um pai, com toda certeza, a maioria das mães acabam parando de trabalhar para cuidar dessa criança. Exato. Né? E muitas vezes essas mães são abandonadas aí no campo de batalha, né? Ela fica uma guerreira solo, né? E ninguém nunca perguntou para essa mãe como que ela se sente, né? Em ter que deixar a sua carreira, que é algo que talvez ela batalhou muito, por conta do filho. Sim. E uma escolha? É uma escolha, mas muitas vezes uma escolha necessária. Exato. Né? E é duro. Exato. É muito duro. E fica mais duro ainda quando o pai vai embora. Fica mais difícil, né? Sim, porque eles eram 2 para 1, né? Depois é 1 para 1. E muitos pais não suportam aquela necessidade da mãe estar em prol somente do filho. Porque a mãe é a leoa, ela vai batalhar pelaquela criança. Tá certo, tem pais que fazem isso também. Vamos aqui, toda regra tem exceções. Mas a maioria que acontece são de casais separados quando tem uma criança com necessidades especiais, né? Então, a mãe abdicou de tudo em prol dessa criança, em prol dessa criança conseguir ficar bem em sociedade, conseguir se ambientar em outros lugares. Então, a psicologia é muito importante nessas questões, né? É uma coisa que eu falo sempre. Os pais precisam ser tratados, né? Para poder aguentar a jornada, né? Serem ouvidos, né? Serem ouvidos, né? A gente vê muito isso quando a gente vai fazer a devolutiva das crianças, a quantidade de necessidade de fala dos pais, né? Eles têm muita necessidade de falar, só que ali o lugar de fala deles é com outro profissional, um psicólogo que não é o psicólogo da criança, não é a fono da criança, né? É um psicólogo só para ele, porque a mãe ou o pai, ele é um indivíduo, né? Que precisa descobrir que ainda é uma pessoa quando nasce o filho autista, né? Ele tem vontades, ele tem desejos, ele precisa sair. É como se tivesse o tempo inteiro na margem da piscina, respira e volta, né? Então ele precisa ali de alguém que consiga, calma, aqui é o seu lugar de fala. Fala, põe tudo aqui, né? Eu até brinco, falo pra minha psicóloga, aqui é meu lugar de fala. Eu escuto, aqui é meu lugar de fala. Aí o teu lugar de fala é na sua psicóloga. E na sua psicóloga é pra outra psicóloga, né? E aí vai indo. Esse é o caminho,
né? Passar pra frente, um vai curando o outro, né? Um vai ajudando o outro. E parar com esse negócio, psicólogo é só pra quem tem problemas graves, né? Psicólogo é pra todos. Eu acho Pra todos deveriam, né? todos deveriam fazer, ainda mais os pais com crianças com necessidades especiais, que não só o autismo, né? O síndrome de Down, que também tem as suas dificuldades, né? Então, a criança, por exemplo, o Down, ela tem as características físicas, mas ela também tem dificuldades sociais, né? Ela também tem dificuldades, principalmente mastigatórias, né? Porque a criança ela tem uma hipotonia de face, uma hipotonia de língua, lábios. Então ela tem dificuldade, ela entra aí num processo de disfagia, muitas vezes, uma dificuldade de deglutição. Então ela também tem as suas necessidades. Lógico que a gente sabe que um síndrome de Down, quando bem trabalhado, ele vai constituir sua família, né? Quantos que a gente não vê por aí trabalhando, constituindo sua própria família, vivendo a sua vida, né? Que é diferente de um autista com alto grau, né? Um nível 3 de suporte. Ele é mais difícil ele conseguir isso. E a minha preocupação como terapeuta infantil, que eu atendo de 1 ano até 14 anos, até 13, 14 anos, é o depois. Para onde vão essas crianças? Quem que vai cuidar dessas crianças? Quem vai cuidar? E a estrutura dessa família, como que fica? Exatamente, porque a gente tem que entender que os pais se vão. Os tios, os avós se vão. E o que você vai fazer com essa criança adulta, né? Para onde que você vai drenar? O que você vai fazer? Então, você tem que pensar que quando você tem uma criança na sua família, que seja qual grau que for, você já tem que pensar no futuro dela, né? Para onde ela vai? O que vai acontecer? E se eu faltar? Né? O que vai acontecer com meu filho? Que é diferente de uma mãe que tem uma criança típica, né? Você faz planos, você faz projetos, você vai longe, né? Meu filho vai viajar, vai falar línguas, vai tocar numa banda de rock, vai ser ator, vai ser qualquer coisa que ele queira ser. Quando uma mãe tem uma criança com dificuldades, ela não tem planejamento, né, sobre o que vai acontecer com essa criança no futuro. E essa é uma coisa que me preocupa demais, né? O que vai acontecer depois? Porque se a criança já tá com comunicação alternativa, ou já tá se comunicando ok. Se ela já tá conseguindo ter a vida diária dela em ordem, ela já treinou bastante isso na terapeuta ocupacional, ela já fez todas as AVDs, ela já sabe se trocar, tomar banho, comer certinho, ela já fez tudo. Psicologicamente ela tá ok, mas ela ainda vai ter as dificuldades, ela não vai trabalhar, ela não vai… E o que você vai fazer com essa criança? Então, eu vejo que falta muito clínicas voltadas para crianças e adolescentes e adultos, né, com coisas mais específicas, a parte de games, né, que eles gostam muito, né, eles adoram a parte de informática, a parte de esportes, a parte pode entrar teatro, canto. Então, você colocar essas crianças para terem algo ainda terapêutico, lógico, com a base, né, terapeuta tudo, né, psicólogo, Sim. neuro, né, todo mundo junto, mas eles terem o que fazer, né? Porque não dá pra deixar eles dentro de casa, não fazendo literalmente nada, né? Eles precisam ter convívio social. Precisam ter Por convívio mais social. dificuldades que eles apresentem. Sim, eles precisam. E aí a gente entra também na questão que ficar em casa mas ele fica quietinho lá assistindo televisão. Cara, a televisão não ajuda ninguém, ela dificulta mais o processo ainda, né? E para quem quiser, a Sociedade Brasileira de Pediatria, é só entrar lá no site, falar sobre abuso de telas. Eles têm uma tabela sobre telas, né? Quantas horas e minutos por dia a criança ou adolescente pode assistir, que não vai ter questões prejudiciais para ele. Então, existe isso, né? Eu não sei se você lembra antigamente quando entrou na era do Pokémon, que teve crianças chinesas, japonesas, passaram mal, tiveram até convulsão pelo abuso de telas, vendo aqueles desenhos
para todo lado, pintando na tela. Então, existe questões muito importantes com crianças que precisam ser avaliadas. Porque a tela também é muita informação. Dependendo do que essa criança está assistindo, para ela é muita informação. Ela também não sabe lidar com isso. Sim. E ela não sabe o que é o certo e o errado, né? Exato. Quando ela tem acesso ao YouTube, por exemplo. O que é certo, o que é errado? Quando ela vê um adolescente da idade dela soltando bombas, né? Explodindo coisas, subindo em rampas enormes. O que ele acha que ele vai poder fazer? Ele acha que ele é igual, que ele vai poder fazer. E é muito preocupante, né? Então, as crianças hoje em dia, típicas ou atípicas, tem que dar uma cortada no abuso de telas, né? Ou monitorar, né? O Google tá aí para isso. O Google, ele monitora, né? Celular e televisão, você consegue colocar um aplicativo lá e monitorar quanto que o seu filho tá usando de telas. Corta o sinal. Pronto, né? E vai brincar com ele. Eu sei que é difícil, né? Eu vou ter que ir no parque com meu filho, ter que esperar ele andar de patinete. Eu vou ter que sentar no chão e brincar com a minha filha de boneca. Mas é isso, antigamente era assim. Mas eu observo essas questões. Por que essa criança não sai do telefone? Por que essa criança não sai da televisão? Só que o adulto que está do lado, ele não quer também sair da zona de conforto dele. Que também é estar no celular, vendo coisas aleatórias, né? Esse adulto nem sempre tá afim de largar o celular também e ter que se dispor a ir jogar bola, e brincar de pega-pega, levar essa criança a andar de bicicleta. Então é toda uma conscientização que não tem que começar na criança. Tem que começar na família, a família Sim. tem que ver. E eu brinco que muitas vezes a criança é só o sintoma. A causa tá lá nos pais. E aí a gente precisa trabalhar o quê? Os pais. Muitas vezes, né? Que é o que eu falo na psicologia. Quando chega uma criança para você, com certeza você vai ter que olhar o contexto familiar primeiro. Ela vem porque ela tá com reflexo de alguma coisa. Sim, ela tá ali só no espelhamento. Exato. Ela só tá colocando holofotes naquilo. É que a criança, ela é muito expansiva, né? A criança, ela coloca tudo em formato de lupa. Então, tudo é muito grande, tudo é muito pitoresco, tudo é muito diferenciado. Então, uma coisinha que você fez aqui, o pai e a mãe fez, ela vai lá, grandes cores, né? Muito ampliado. E aí ela não consegue se controlar muito bem. E aí, para isso que serve, né? A orientação parental, a terapia com os pais, para que possa coordenar melhor esses filhos. Muitas questões poderiam ser resolvidas com a orientação parental, né? Com a família entendendo o contexto dessa criança. Então, tem muitas crianças hoje em dia que vêm para terapia e não necessariamente é ela que precisa de terapia. Exato. Quando você fala sobre orientação parental, eu me deparo muito com algumas questões. Aonde eu errei, que meu filho nasceu assim. E você também já se posicionou, né? Falou sobre as pesquisas, né? O que as pesquisas hoje falam sobre as crianças autistas? É genético? Porque eu lembro que lá atrás, quando tudo começaram a surgir as crianças e não tinha estudo nenhum, se falou muito dessa criança que era meio que deixada de lado, né? E não se falou nem de tela na época, porque isso já é há muito tempo, mas que não tinha um vínculo com essas mães que trabalhavam, que não tinha aquele carinho, não davam aquela atenção. Claro que eu tô falando que é uma coisa lá de início. Hoje Sim. evoluiu muito as pesquisas, né? Chamavam até de mãe geladeira, né? Isso, aquela mãe gelada que não criava o vínculo, não acariciava, não cuidava. E hoje, como que estão as pesquisas atualizadas? Então, as pesquisas nos mostram que nós estamos indo para um caminho genético, né? É genético / ambiental. Então, a criança tem uma predisposição genética e aí, de acordo com o ambiente que ela vive, a gente consegue ter aí a chegada do autismo que foi para essa família. Então, e da onde que veio? Veio do meu marido? Veio da mãe? Veio da onde? Gente, a gente não sabe. Por isso que precisa de uma pesquisa muito ampla genética para identificar melhor esses genomas, se existe um genoma característico, né? Então, cada hora sai
um artigo científico falando, a China identificou um genoma que pode ser, né, que veio de lá, tal, mas ainda a gente fala que é genético barra ambiental. Quando a gente vai ver os familiares que vieram antes, os antecedentes, a gente vai ver que teve alguém na família que já teve alguma coisa. Então sempre a gente vai ver isso, né? Então não é só na área do autismo. Então sempre é assim, né? Nós somos assim, as pessoas mais típicas, somos assim também. Temos características. A minha mãe, vamos supor, tem uma questão de pressão alta. Aí eu nasci, eu tenho pressão alta. Ou tem um problema de pele. Aí eu nasci, eu tenho problema de pele. Então, isso é uma característica genética. Então, a gente vê que muitas crianças têm essa característica genética e muitas são questões do ambiente. Essa daí de não incentivar a criança a fazer coisas. Então, é mais fácil eu ficar em casa assistindo numa Netflix, no telefone, conversando com as minhas amigas, enquanto a criança tá lá chamando atenção, fazendo de tudo, botando fogo na casa, pedindo atenção, pelo amor de Deus, e a mãe ou o pai lá no celular e deixando de lado, né? Então a característica genética tá muito mais forte agora, vindo disso. Antigamente falaram muito do BPA, que era plástico. Isso. Veio muita coisa, depois era alimentação, né? E aí as famílias surtaram por conta do plástico. Do plástico. Tudo é BPA free, vamos por BPA free, não adiantou Isso. nada. Aí vamos diminuindo a alimentação de industrializados e vamos mudar alguma coisa, mas na verdade tá ali, né? Já existe, é genético. Então a possibilidade hoje em dia de fala é de que é uma questão genética e que a gente ainda precisa avaliar. Como eu disse, é muito cedo, né? Então os primeiros livros que vieram sobre autismo foi em 1940, né? Então 1920 alguns, depois veio 1940, então é muito novo, muito novo. A gente fala, faz muito tempo. Não, gente, ontem eu tinha X anos, hoje eu tenho X mais, né? Então assim, não é tanto tempo, né, para pesquisa, né? Demora pra gente pegar um X número de crianças, categorizar pra fazer uma pesquisa. É muito difícil fazer uma pesquisa, não é da noite pro dia. E no Brasil a gente nem fala de pesquisa, a gente não tem nem censo, né? Uma vez no mundo, uma vez ou outra aparece o censo na sua casa, depois não aparece mais. E nunca teve pesquisa, seu filho é autista? Sim. Nunca teve no censo, né? Se seu filho era autista ou não. Então, hoje em dia tá sendo mais falado pela quantidade de crianças com dificuldades que estão com diagnóstico de autismo. Se assim não fosse, ninguém ia saber, ninguém ia falar nada. Aí as pessoas falam, não, porque agora tudo é autismo. É porque agora tem mais pesquisa. Mas não é que tudo é autismo, mas antigamente essas crianças tinham outro diagnóstico. Tinham, e elas ficavam internadas dentro de centros psiquiátricos. Exato. Tomando choque, né? Porque achavam que era o choque ia melhorar a condição daquela criança. Então eles eram apenas deficientes mentais, que eles falavam naquela época, Exatamente. né? Então eram deficientes mentais, vamos interná-los, e eles lá ficavam até a sua morte, porque eram feitos testes neles, né? Até eles infelizmente se forem, e aí viram, isso aqui não funciona. Foi aí que foi disseminado muitos complexos psiquiátricos, né? Porque não viam que não funcionava daquela forma, que não era daquele jeito. Então, o que precisa ainda é muito incentivo do governo, né? Para fazer essas pesquisas, para que nós tenhamos mais um norte para seguir. Então, Luciana, então a gente não sabe de onde vem, então a gente não trata? Trata. A gente trata o quê? O que a criança nos apresenta. Eu queria que você falasse, desculpa te interromper, mas fala pra gente sobre o seu método de trabalho, que é o ABA. Né? É isso? Vou explicar. Então, as crianças, quando elas vêm para nós, elas vêm com algumas condições. Então, questões comportamentais ou não, questões de fala ou não, questões de equilíbrio sensoriais, multi. A gente não tem ainda uma linha genética que não precisa ser tratada, porque mesmo que tivesse, não tem remédio para isso, porque não é curável, né? A gente vai trabalhar a condição da criança,
né? Então ela tem uma questão comportamental, vamos trabalhar o comportamento. Tem questão da linguagem, vamos trabalhar a linguagem, ou a fala, ou a comunicação, ou a seletividade alimentar. E a gente vai trabalhando de forma pontual essa criança. Quando você fala em comportamento, dê um exemplo. A criança que é opositora, por exemplo, é uma questão comportamental, né? Ela apresenta questões de oposição. Você fala, tá sol, ela fala, não, tá chovendo, né? Nós vamos brincar disso daqui. Nós não vamos brincar disso daqui, eu não quero. É um exemplo. Agora você vai pôr o sapato, eu não vou pôr o sapato. Vou pôr essa roupa, eu não quero pôr essa roupa. E aí você vai pôr, a criança entra em crise. Não é birra, é crise. Ela entra em crise. Porque ela não consegue executar aquilo da forma que a mãe ou o pai determina. Porque ela tem uma questão comportamental. Quando você fala de aba, aí é outra guerra. Outra guerra no mundo da aba, né? A fonoaudiologia é uma ciência, tá? É uma ciência com suas diretrizes, muito ampla, muito rica, muito heterogênea, que trata de várias questões. O ABA é outra ciência, também com as suas questões heterogêneas, muito ampla e com vários benefícios. O que foi investigado? Que crianças com características de autismo se beneficiavam com ABA. Ponto. Começou daí a guerra. Tá. Então, apesar de ser especialista em ABA, apesar de ser especialista em autismo, em deficiência intelectual, em neurociência do comportamento, eu sou nerd. Pronto. Eu assumo. Minha psicóloga está vendo, eu não estou comprando muitos cursos. Eu estou tentando delimitar. Bom, enfim. Só 5, tem quantos em andamento? Então, já foi pior. O ano passado eu tinha 14 em andamento, agora eu só tenho 6. Tá vendo? Tô muito melhor, gente. Eu sou uma pessoa em evolução. Apesar de eu ser especialista em ABA, eu coloco algumas coisas da ABA dentro da minha ciência. Não existe fonoaudióloga ABA. Não existe. Ou você é fonoaudióloga ou você é analista do comportamento. Você não consegue ser as duas coisas. O analista do comportamento tem muito trabalho, né? Ele não dá para ser outra coisa a não ser analista do comportamento. Ele é analista do comportamento, ele vai fazer o planejamento, ele vai fazer o planejamento individualizado da criança, ele vai fazer tudo isso, ele vai juntar a equipe. Olha, nós vamos fazer isso daqui agora. Geralmente quem faz isso é o psicólogo, que é especialista em ABA. O que eu faço? Eu pego técnicas da ABA, um pouco da ciência ABA, vou lá, pego um pouquinho e trago para a fonoaudiologia. Da mesma forma que eu pego o PRT, que é o pivotal, e trago para a minha terapia, que é uma questão, é um braço aí do ABA também, que é uma questão mais naturalista, que é o que eu gosto. Então a minha linha é naturalista. Então eu trabalho com a criança à medida que ela me ajuda ali na clínica. Eu falo para os pais, quando ele vai melhorar? Não sei, tem que perguntar para ele. Ele vai me ajudar, né? Porque a criança chega na minha sala e ela tem de todos os recursos possíveis. E eu falo para ele, o que você quer brincar hoje? Ele não sabe que ele tá fazendo terapia. Em nenhum momento ele sabe que ele está num projeto ali, num planejamento terapêutico. Aí ele fala, eu quero brincar, sei lá, da casinha da Peppa. Ok, eu vou executar o meu planejamento terapêutico dentro da casinha da Peppa. Eu quero brincar com o seu teclado. Você vai brincar com o meu teclado dentro do meu planejamento terapêutico. Lógico que algumas crianças eu preciso dar uma terapia mais estruturada, que não seja somente em tatame. Então eu puxo essa criança para a mesinha, que ela vai ter mais estrutura corpórea, né, um alinhamento crânio-sacral, ela vai estar mais alinhada para prestar atenção em mim, que muitas não têm contato visual, então elas conseguem olhar melhor para mim, eu consigo direcionar mais o trabalho, mas ela que manda na minha sala. Então eu tenho até um quadro lá escrito Poderoso Chefinho.
São os dinossauros bebês, né? Aí eles falam, o que é isso? É você. Eu falo, olha lá, você é meu chefe. Você que manda em mim. Você que manda aqui. Você que manda nessa sala. Mas eles sabem que quem determina as coisas lá dentro, quando eu falo não é não, sou eu, né? Então vou fazer na medida que pode. Lógico que eles vão fazer, ficar brincando. Aí falam, a fono só brinca. A gente brinca de trabalhar e a gente trabalha de brincar. Né? É isso que a criança tem que ver. Tem que ver eu como uma parceira de trabalho. Então a maioria das crianças, quando eu pergunto quantos anos você acha que eu tenho? 5, 6, 7, não passa disso, né? Porque eu falo pra ela, eu faço a mesma coisa que ela. Ela vai aprender por espelhamento. Ela vai aprender na imitação. Tem uma coisa que eu falo quando eu vou dar curso ou vou dar uma palestra, a criança aprende por imitação. A criança sempre vai aprender imitando. Você bebeu água, ela vai beber. Você comeu, ela vai comer. Você abriu a portinha da casinha, ela vai abrir também. Você falou brum, ela vai fazer brum, né? Ela vai te imitar, né? Você tem um filho, o Nicolas, quem não sabe. O Nicolas é uma bênção. Então, ele imita a gente, né? Ele é uma criança típica, esperta, inteligente e ele imita a gente em tudo. E a gente ri por quê? Porque a gente se vê nele. A gente fala, fui eu que fiz isso. Olha, tem que prestar mais atenção quando eu fizer alguma coisa. Porque ele tá me copiando. Então, em casa, o que o pai e a mãe têm que fazer? Senta na altura da criança. Fala, olhando nos olhos dela. Busca com que ela te imite. E o que eu dou pros pais ali? Olha, hoje a gente brincou de não sei o que lá, quando eles estão ouvindo. Então, a gente brincou, não brincou? Aí a criança não saiu da minha frente. Eu vou falar pra ela, pra mãe, na frente da criança, as dificuldades dela? Jamais. Aquilo lá vai se voltar pra mim na sessão seguinte. Na sessão seguinte ela vai falar, você falou pra minha mãe? Peraí, eu vou fazer pior. O que a gente faz? Comunicação via WhatsApp. Aconteceu isso, isso, isso na sala. Eu quero que você faça isso, isso, isso na semana. E você não dá atenção pra este comportamento. Aí que entra o aba, né? Olha, mãe, pai, aconteceu isso, eu não quero que você dê atenção para esse comportamento, senão ele vai voltar com um comportamento pior. Ele vai pegar aquilo como agora ele vai fazer várias vezes, até ele me testar bastante, até todo mundo ficar irritado. A fono, ou a psicóloga, ou o TO, tá preparado para isso. Não vou ficar irritada, né, pelo que ele fez. Mas o pai e a mãe, que ficou 24 horas por dia com aquela criança, vai chegar uma hora que vai explodir. Então a gente precisa o quê? Orientação, a orientação parental, né? Olha, eu quero que você não dê atenção para esse comportamento. Aí o que eu faço? Muda. Ele começou a fazer isso aqui. Tá te irritando? Tá batendo? Tá te irritando? Você fala assim, ai, que lindo esse meu copo. E aí ele vai voltar pro copo. Ele vai, mas por quê? É meu. Aí você fica brincando com ele. Sei lá. Então ele vai aprender por essa forma de que ele não pode fazer aquele comportamento. Aí que entra a aba. Porque a criança, ela é um espelho, um reflexo dos pais. Por isso que eu falo, a gente tem ali um neurônio que chama neurônio espelho. Que é aquele que vai espelhar tudo. Então eu falo pra criança, repete pra tia, bah. Aí ele vai fazer, muitas vezes, bah. Aí eu falo, muito bem, você conseguiu. Esse é o reforçador dele, né? Porque na linha que eu sigo, os meus reforçadores são a própria brincadeira. Né? A própria terapia já é o seu reforçador. Ele tá brincando com o que ele quer, ele pediu aquilo. Aí qual é o reforçador dele? Precisa trazer alguma coisa? Não, a brincadeira é o reforçador, ele tá fazendo lá o que ele quer. Então ele tem que sair feliz da terapia, porque que ele sai feliz, ele volta de novo, né? Aí ele fala, mas já tenho que ir embora, ai que pena, você pode voltar amanhã? E nem amanhã, semana que vem. Pode voltar amanhã? Posso, aí você vem brincar comigo? Ai, eu venho. Aí tá bom. Aí ele vem de novo e a gente vai fazer aquilo de novo, de novo, de novo. Repetição, repetição, repetição leva à perfeição, né? Extinguiu um problema, começa o próximo. É assim que a gente faz na fonoaudiologia, na terapia ocupacional, na psicologia. Na fono, exclusivamente quando a gente trata de fonemas, né, na questão fonética, a gente pega um fonema por vez, 2 fonemas por vez. Acabou aquele, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Terminou tudo. Alta. Existe alta na fonoaudiologia. Tem pacientes meus que já tem alta, vai lá para outras questões e ele fala, eu falo, você tá com saudade de mim? Você me deu alta?
já tá falando. Ele não precisa mais de mim, né? Então existe alta. O pai tem que ir em direção a essa alta e ele precisa me ajudar. Então, E você vê esses pais colaborando em casa, não sei se essa é a palavra, mas tentando aplicar da forma que eles conhecem as suas orientações, participando em casa. Como que você tem visto esse resultado na criança? então, é quadro a quadro, né? Caso a caso. Quando a gente vê que um pai é muito ansioso, a gente não vai passar exercício para casa. A possibilidade dele fazer aquilo todo dia até a exaustão, para que aquele filho melhore, vai ser 2 mais 2. E aí vai fazer o quê? A criança não vai querer voltar para terapia porque aquilo lá é chato. Então, para aquele pai, não precisa, eu vou fazer aqui mesmo. Pode deixar, eu resolvo. Para outras crianças, não. Eu faço um caderninho, coloco lá os fonemas, coloco como ele tem que falar, ou coloco as figuras, uso o computador, né, para fazer sequências lógicas, para ele me contar história. Para algumas crianças que não têm a fala analítica, que é a nossa aqui, ele faz por meio de repetição, por meio da ecolalia, né? Tudo que a gente fala e repete, fica lá repetindo. A gente vai usar o que é a comunicação gestáltica. Então a gente vai lá, faz um padrão de fala, ele vai repetir. Aí quando você vê ele tá repetindo em outro lugar, repetindo, aí acertou aquilo, aí a gente vai para outra, e a gente vai. Cada caso é um caso. Muitas vezes os pais falam que fazem em casa, quando a gente passa exercício para casa, mas as crianças mesmo falam que não. As crianças entregam os pais. Ai, não fiz não sabia nem onde estava esse caderno nessa semana, nem vi esse caderninho, né? E a gente percebe, porque muitas vezes eu coloco lá, pintar o desenho. E aí ele volta sem pintar. Não abriu, né? Se você não tá pintado, não abriu. Você acha que a criança não vai querer pintar o desenho? Vai querer pintar, porque ele que escolheu aquele desenho. Né? E é um desenho nada a ver, não é de letrinhas e tal. Qual desenho você quer? Patrulha Canina. Eu abro lá o computador, qual você quer? Esse? Imprime na hora, cola. Você vai pintar pra tia. Tá bom, tá bom. Voltou, desenho sem pintar, né? Ah, mas a pintura daquele desenho vai fazer diferença? Vai. Por quê? Porque ele tem uma responsabilidade com aquele caderno. E não é só isso, tem a questão de coordenação. Sim, que aí a TO trabalha bastante essa questão, mas na área da fonoaudiologia, lógico que vai ter essa importância, mas na área da fonoaudiologia tem aquele vínculo terapêutico com o profissional. Eu prometi pra tia que eu vou levar pintado, eu vou levar bem bonito, bem legal, porque eu faço, vai ficar muito legal, porque a gente vai tirar uma foto, e aí eu crio muitas histórias. E porque ela vai gostar. Exatamente. E aí o pai e a mãe não fez, aí chega lá e fala, poxa vida, né? Que coisa, vamos pintar agora então? Aí pinta. E aí a criança, ela me traz muito o que acontece em casa, né? E ali a gente filtra muita coisa a gente passa ali pra psicologia, aconteceu isso, trabalha aí na sua, mas ele me trouxe, porque a gente trabalha muito de forma lúdica. E no lúdico você sabe que a criança fala tudo, né? Sim. Ele tá ali com uma parceira de brincadeira. Aí vai lá a Peppa Pig, aí o pai da Peppa bateu na criança, aí colocou ela de castigo, aí você fala, opa, uma representação, né? O que aconteceu aqui? Aí você fala, ai, mas por que aconteceu isso com você? Aí ele, porque eu, sei lá, joguei o controle remoto pela janela. Então, aí você sabe o que aconteceu em casa, por quê? Porque na brincadeira não tinha um controle remoto, né? E aí você, só entendi e tal. Então aí você sabe que em casa, às vezes, é mais severo, não é? A criança conta, né? É importante. O bom da criança é que quando ela fala tudo. Quando ela não fala, ela desenha tudo. Muitas coisas a gente consegue pelo desenho, né? E a criança vai nos mostrar o que está acontecendo em casa. Então, a participação dos pais em casa é muito mais importante do que somente uma terapia fonoaudiológica. Eles estão mais tempo com o filho do que 2 vezes na semana que ele vem pra fono 45 minutos. Eles têm que fazer os exercícios para me ajudar. Então tem vezes que eu mando os exercícios, exercícios de imitação. Onomatopeias. Aí eu ponho, às vezes, QR Code de uma música, aquele cabeça, ombro, joelho e pé. Eu quero que a criança aprenda onde que tá cada parte do seu corpo. Como a gente vai fazer? De forma lúdica. Então você vai determinando tudo de forma lúdica. A criança não vai conseguir ficar por muito tempo fazendo exercícios metódicos. Isso ela já faz na escola.
Aí já tá demais pra ela. Lá tem que ser legal. Ela fala assim, alguns, né, falam assim, eu vim na casa de brincar, né, tia? Você veio na casa de brincar, quem vai brincar hoje? O que você vai brincar comigo? Eu quero brincar. E ela fala, sua mãe fez não sei o que lá. Minha mãe fez, você acredita? E aí elas levam, pô, é igual a mim. E seu pai? O meu pai também fez. Ele fez com você? Igual. Me conta mais sobre isso. Aí ele vai falando, eu vou arrumando a comunicação, as trocas fonêmicas, as frases. E aí vai indo. É assim que a gente acaba trabalhando. Então a aba, ela entra nessa parte. A minha linha é naturalista. Então a gente vai fazendo à medida que a criança quer fazer. Se ela não quer fazer, eu dou a volta, contorno essa criança e ela vai fazer uma outra coisa que ela queira fazer. E eu vou atuar naquela área. Então não importa o que ela queira. Na minha sala, se ela quiser brincar com o astronauta e com as luzes sensoriais que eu coloquei na sala, vamos brincar. Ai, tia, eu quero música. Bora pôr a música. Eu quero brincar de Lego. É de Lego então. É de casinha, é de carrinho, é de não sei o que você quiser. É só um caminho para você atingir o seu objetivo. Sim, o objetivo final é cumprir o planejamento terapêutico. E é isso que os pais têm que entender. Que a gente tem um planejamento terapêutico, né? E muitas vezes a gente passa para os pais, ali, ó. O plano de execução é esse aqui, né? Mas como que você vai conseguir? Eu vou conseguir por meio da brincadeira. E vocês vão me ajudando como? Leva no parque no final de semana. Leva no shopping no final de semana. A criança é agressiva, não consegue barulho. 15 minutos. 20 minutos. 30 minutos. Vai aumentando esse tempo. A criança, ela precisa da socialização, ela precisa conviver com pessoas, ela precisa ver coisas. Se a criança fica só em casa, ela não vê nada, ela não tem vocabulário, ela não tem vontade, né? Ela precisa ter vontade de querer falar também. Ela não tem repertório para troca, precisa né? De repertório para fazer essa troca. E a brincadeira é troca, né? A criança precisa da troca. É uma vez você, uma vez eu. Na brincadeira, não é assim? Agora é a minha vez. Vai, é minha vez. A criança vai, opa, espera, minha vez, eu tô fazendo. Minha vez, espera. Olha, você conseguiu, agora é a tua vez. Né? E aí, quando a gente vai testar ali a criança, agora é a minha, tira dela. Aí ela vai falar, era a minha vez. É verdade, desculpa. Ela aprendeu. Né? Então, tudo é questão de aprendizado. Os pais têm que brincar mais com as suas crianças, né? Então, se é uma lição que a gente precisa deixar para os pais, é ouvir mais as crianças. Mas meu filho não fala. Observar melhor suas crianças. Para ambos, brincar mais com as crianças. Tirar mais da tela. Levar as crianças em parque, elas precisam de se sujar também. Elas precisam de terra, grama, areia. Elas precisam, né? Você, quando era pequeno, não ia. Mas ele vai se machucar. Você não ralou o joelho no… Nunca machucou, né? Nunca, no carrinho de rolemã. Nunca caiu de bicicleta. Tá. Tá bom, viu? Lógico que fez, né? Ela é uma criança que tem que… Todas as crianças precisam de brincar. Todas as crianças precisam fazer as mesmas coisas. Sejam típicas ou atípicas. Isso é uma parte que talvez seja romântica, mas dá pra fazer. Dá pra fazer. Todas as crianças precisam brincar e elas gostam. Então você tem que ver qual é o padrão dela. Algumas gostam de música, né? Muitos pacientes autistas gostam de música. Aula de música na terapia, musicoterapia, vai ajudar, né? A gente teve um podcast aqui anterior, quem não viu, aproveita para lá ver. É um podcast com a musicoterapeuta Bruna. E aí você vai lá assistir, a Bruna dá dicas pra você de como fazer isso. Em casa também dá pra fazer. Compra os instrumentos, vai brincando, pede ajuda pra musicoterapeuta da sua clínica. Fala pra ela, o que eu posso fazer aqui? Ou, meu filho não precisa de nada disso, ele é uma criança típica. Leva numa aula de música, faz isso em casa. Às vezes a criança é mais robótica pra falar, ela precisa de melodia. Vai treinando isso também. Tem várias coisas que você pode fazer com a criança, né? E não é para as mães e pais se assustarem. Nossa, tanta demanda, acho que eu não vou ter filhos. Não, são desafios. Você faz as escolhas, né? Exato. Se ele vai ser perfeito dentro da sua cabeça, que a perfeição tá dentro da cabeça do outro, né? Ou imperfeito também dentro da sua cabeça. Exatamente, são coisas que vão acontecer. A vida é assim, altos e baixos. Você vai plantando e colhendo,
né? A evolução é isso, ninguém é perfeito. Até porque a decepção é do ser humano. Sim. Criar as expectativas e elas não acontecerem, isso é com a criança, com o adolescente, com o adulto, é do ser. Ontem eu ouvi uma frase de uma criança, que por acaso é a sua, e ele falou assim: não crie expectativas. Então é isso, não crie expectativas. Talvez Vai, Nicolas Tomasi. Talvez que a mãe já tenha trabalhado, né, sobre as expectativas. Exatamente. Com ele. Então assim, é isso, os pais, são as crianças, todo mundo, não criar a expectativa. E é viver um dia por vez, né, um dia de cada vez. Eu sei o quanto é cansativo, eu sei o quanto é desgastante para a família. Eu sei quantas vezes as mães choram escondidas, né? Só o travesseiro sabe. Ou o chuveiro, né? Ou o chuveiro, o que tá acontecendo. Mas é respirar e fazer diferente no dia seguinte. No dia de hoje não deu certo, amanhã pode dar. Então, eu vou fazer diferente. Eu vou tentar melhorar a qualidade de vida do meu filho. A criança, ela precisa de brinquedos. Ela precisa de brinquedos espalhados pela casa. É assim que a gente identifica quando uma criança tem uma criança dentro de casa. Você tem um filho? Os brinquedos estão espalhados pela casa. Tem desenhos em todas as partes. Deixa o seu filho Colados na parede. Colados na parede. Deixa os seus filhos irem, né? Às vezes uns riscos na parede. Mas CIF tira, CIF patrocina. É isso. A gente precisa deixar a criança brincar, né? O imaginário da criança é que vai ajudar ele no lúdico ali a querer fazer coisas. A criança ociosa, ela fica estressada, cansada. No caso do autismo, aumenta as estereotipias, a agressividade, a automutilação, a tentativa de agressão ao outro, né? Ela não quer falar, ela quer só agredir, pular e ficar irritada, e compulsão alimentar, ou não comer. Então, o que precisa? Atividade. Uma criança com muitas atividades, ela não tem isso, né? A gente vê na clínica. Quando a gente dá uma atividade atrás do outro, a criança, ela pode até ficar cansada, mas ela faz tudo. Porque é o desafio. É o desafio. Será que você consegue montar esse quebra-cabeça? Eu acho que você é muito pequeno. Eu consigo sim, porque eu sou forte. Eu sou grande, eu sou não sei o que lá. Quero ver. Ele vai lá e faz. Mas você não consegue ler isso aqui. Consigo sim, porque eu aprendi. Não sei, eu acho que não. Aí, consigo. Lá. Nossa, como você é corajoso, como você sabe fazer bem. Parabéns. Então a gente tem que dar parabéns pra criança e pôr desafio. E pôr coisa pra ela fazer. Exato. Né? Então a dica pros pais são essas. Levar pra passear bastante, parquinho. Gente, mas é caro. Não, o parque da prefeitura é gratuito. O que é caro é o shopping. Shopping é caro. É caro. O parque da prefeitura é super gratuito. Estão ótimos, inclusive, aqui em São Paulo. Os parques estão muito bem servidos, né? Tem bibliotecas públicas. São Paulo, pra quem não sabe, pra quem tá em outro lugar, tem tudo. Mas as pessoas precisam parar com aquilo. É muito difícil. Não tem nada difícil. O parque é aberto. O difícil é fazer, né? Fazer. Sair do celular. É o difícil. Ter atitude. Exatamente. Então, quando a criança fala, vamos sair, que preguiça, ir no shopping. Não precisa ir no shopping, vai na praça, perto de casa. Tem várias, né? É só ir. Se tem skate, leva um skate. Se tem patinete, leva um patinete. Não tem nada, leva uma bola. Leva uma bexiga. Leva um catavento, né? Ou não leva nada, vamos procurar uma joaninha no ato. Qualquer coisa é estímulo. A gente precisa estimular essas crianças a fazerem coisas fora da tela, fazer coisas fora de casa. E isso vai ampliar o vocabulário, amplificar todo um conhecimento que ele não tem. Ele vai trazer coisas novas. Toda semana eu aprendo com as crianças, né? Eles falam, tem um menininho que tem hiperfoco em animais. Então ele fala, tia, você não sabe o que eu vi? O quê? Um grilo. Aí meu Deus, e aí? Eu queria pôr o grilo no aquário. Ai, meu Deus, né? Aí ele, o que o grilo come? Eu falei, não sei, ele procura na internet. Ai, meu Deus, né? Você acaba aprendendo com a criança. Você fala, poxa, eu vou ter que procurar na internet o que um grilo faz. Né? Tem crianças que tem dinossauro como hiperfoco. Gente, vai lá, imprime um monte de dinossauro.
Põe essa criança pra pintar. É tinta, é canetinha, é lantejola e é massinha. E vai fazendo. Vamos criar agora em massinha, em 3D. Vamos ver no computador, vamos ver um filme. Agora você vai desenhar sobre o filme. Tem coisas pra fazer com as crianças em casa. Só que falar que é muito difícil é muito fácil. Eu escuto isso sempre. É muito difícil, né? É muito difícil falar que é. Eu tenho que ouvir isso o tempo inteiro. É fácil falar que é difícil. Vai, levanta e vai fazer alguma coisa. Coloca essa criança pra lavar louça, né? Coloca essa criança pra fazer uma comida com você. Coloca ela pra, com uma tesoura sem ponta, cortar alguma coisa com você. Fazer um suco no liquidificador. As crianças adoram essas coisas. Adoram. Né? E bolo também, eles adoram fazer bolo. Né? Ensina, vai lá, vai fazendo. O que isso vai melhorar? Vai melhorar, gente, vai. Ele tá construindo, a criança precisa de construção. Ela precisa evolução, ela precisa falar, fui eu que fiz. Eles adoram isso, né? E acho que tem uma questão de vínculo também, né? Uhum. Quando ela tá fazendo com esse pai, com essa mãe, ela se sente mais próxima. Sim. Dessa família, mais pertencente. Sim. Ela tem que se sentir assim. E imagina, ela faz um bolo com você, você come o bolo que seu filho fez ali com você. O que vai criar de memórias para essa criança, né? Fiz um bolo com a minha mãe. Vamos levar um pedaço de bolo pra vizinha? Né? Vamos. A tia gostou. Nossa, que legal. Você é muito, muito legal. Será que você vai ser um chefe de cozinha? Vai criando histórias. Criança gosta de histórias, né? Até pra ele imaginar como seria um chefe de cozinha, né? Exatamente, né? Então, a criança gosta de coisas lúdicas, elas sendo típicas ou atípicas. Há mais dificuldade com os atípicos? Sim. Mas não é impossível. Não é impossível. Mas essa criança não pode ficar presa dentro de casa. Ela não pode ficar dentro de uma redoma. Você não vai proteger seu filho pro resto da vida. Ele vai crescer. E ele precisa saber fazer o básico. Tomar banho, se trocar, fazer um lanche. Fazer o Todd dele, que seja. Tomar banho sozinho. Ele precisa dessas coisas. Eles precisam saber se virar um pouco ali dentro de casa, quando são mais graves, né? Do que ficar em casa e você dando banho nele, dando roupa pra ele se trocar e ficando atrás dele o tempo inteiro. Não, você tem que chamar a sua criança a vir pra você, né? Se ela não está vindo até você, é porque ele precisa trabalhar essa questão comportamental, né? Você chama só uma vez, você não precisa ficar chamando eternamente. Você chama uma vez, ele não vem, você vai lá, busca. Você vai lá, busca. Na próxima vez você vai até o meio do caminho. Vai indo até uma hora que ele vai vir. É treinamento, é repetição, 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 repetição. Leva à perfeição. Então a gente tem que fazer isso. É cansativo, Ninguém vai estar falando aqui que é fácil, né? É muito cansativo lidar com crianças. Sejam elas de qual condição for. É muito difícil. Só que a gente precisa fazer a nossa parte. É o que eu falo muitas vezes, né? Para você educar, você precisa repetir e repetir e repetir diversas vezes. Uhum. Cata essa toalha, né? Guarda isso. Sim. E assim vai. Sim. Eu falo pros pais, como que faz depois da brincadeira em casa? Não, ele dorme, aí eu vou recolher os brinquedos. Você recolheu os brinquedos? Quem tem que recolher esses brinquedos é ele. Ele que fez a bagunça. Mas ele não consegue. Aí você vai junto com ele. Vamos pegar quem consegue colocar mais bolas dentro da caixa. Eu consigo mais. Você, vamos ver quantos super-heróis você consegue guardar. Eu vou conseguir mais rápido que você. Desafia. Vamos lá, quero ver quem é que vai conseguir. Gente, tem várias formas. Não conseguiu de nenhuma forma? Ajuda total. Pega a mão da criança e vai guardando. Pega e vai guardando. É isso. É difícil? Ninguém falou que é fácil. Não é fácil nada nessa vida. Ainda mais crianças com questões atípicas. E aí, você fala, mas é meu filho, é atípico, é difícil. Com os típicos também é difícil. É o que com eu tô outras falando, questões, né? outras Toalha, histórias. brinquedos, enfim. Isso. Você gostaria de compartilhar algum caso que você viu uma super evolução, assim, no processo da criança? Então, na fonoaudiologia, os processos são cada um mais pitoresco do que o outro. São casos heterogêneos, né? Porque toda criança é una. São seres muito individualizados, né? Mas as crianças que vêm pra mim não verbal
e depois elas se tornam verbais e falam mais do que tudo no mundo, são casos mais gratificantes para a fonoaudiologia, né? Do mesmo modo, crianças que não falam nada e que continuam não verbais, mas elas conseguem se comunicar por comunicação alternativa, ou por apontar, ou por te levar em algum lugar que ela queira, são também gratificantes. Então, eu já tive crianças que chegaram para mim completamente não verbais, que já tinham vindo de outras terapias, de outras profissionais, que não conseguiram, acho que talvez pelo tempo, ou talvez pela técnica, ou talvez pela criança não ter se engajado no tratamento, que eram completamente não verbais, que eu também achava que ia ser não verbal pro resto da vida, mas ela foi me surpreendendo com sons, depois com onomatopeias, das onomatopeias para pequenas palavras silabadas, depois para palavras complexas, mais simples, depois complexas, para pequenas frases e depois para contação de histórias. Eu acho que esse processo é um processo gratificante, porque você vê o crescimento da pirâmide, né? Você vai da base pro ápice, né? Hoje em dia, para um paciente meu que veio dessa forma, e hoje ele fala, depois de 2 anos, ele fala muito, eu falo assim, ai, dá pra você falar menos? Aí ele olha pra minha cara, hã? Eu falo, desculpa, errei. Você tem que falar muito, né? Ele porque eu tenho que contar todas as minhas coisas. Eu falo, meu Deus, como fala? Então, acho que esse é um processo gratificante pra fonoaudiologia. Mas do mesmo modo, aqueles com mais dificuldades que hoje conseguem cantarolar com interverbal, né? Que eu começo uma música, ele termina, e eu vou falando pequenas palavras. Já é gratificante. E é mais gratificante quando as crianças conseguem eu filmar, ela falar mamãe, papai, mandar pra mãe e pro pai. Olha, ele conseguiu falar as primeiras palavrinhas, e aí você escuta o choro do outro lado. Ai, meu Deus, não acredito que ele conseguiu falar. Eu falei, agora tem que generalizar, né? Tem que levar pra fora daqui, pra fora da sala. Então, eu acho que isso é a parte gratificante da fonoaudiologia, com todos os meus pacientes, que já passaram vários. Então, é difícil enumerar e nomear um caso específico, porque todos têm um processo de crescimento, e mesmo que não seja a comunicação efetiva, ela também é um processo de crescimento importante e que também é valorizado por mim. Então, todos os meus pacientes, mesmo que agora só aponte pra mim, eu falo, cadê, sei lá, a arara? Aí ele aponta a arara. E que cor que ela é? Ele vai lá e aponta o amarelo. E que cor é o bico? É preto. Aí ele vai lá e aponta. Pra mim já tá ótimo, né? Porque antes ele não se comunicava de nenhuma forma. Então, semana passada, não, essa semana, um paciente meu falou assim, ele não falava nada. Aí a gente vem trabalhando muito isso com músicas antigas. E aí eu pego a comunicação Gestalt pra trabalhar isso. E aí do nada ele fala de forma analítica. Frango. Hã? Do nada, assim. Era tipo a música do Seu Lobato. Aí ele vira, frango. Você tá com fome? Batata frita. Eu, que mais? Tomate. Você vai beber o quê? Suco de uva. Eu, você quer jantar isso? Ele, sim. Eu falei, ótimo. Aí eu falei pro pai dele, ele falou isso, eu não acredito. A parte boa, eu filmei. Eu filmei. Nem sempre a gente consegue filmar, que algumas crianças são um pouco mais agressivas. Então, quando ela tá na parte da agressividade, a gente não consegue filmar nada, né? Porque ele quer pegar o celular e às vezes tem hiperfoco em telas, e aí a gente tem que guardar. E essa criança, por acaso, ela tinha hiperfoco em telas e agora ela não tem mais, né? Ela deixa filmar. E foi gratificante pra mim, né? Poxa, ele conseguiu querer alguma coisa. Ele quer, né? Eu tive um paciente também que ele era americano, falava inglês, era mais difícil ainda. Que eu não sei nada de inglês, e aí eu fui aprendendo ali com ele algumas questões, e ele virou pra mãe dele na recepção e falou assim, mercado. Ela olhou pra ele, hã? Aí ele, frango. Ela, você quer comer frango, filho? Vamos comprar todos os frangos que tiver na geladeira. Então, é isso, né? Acho que essa é a parte gratificante da fonoaudiologia. Luciana, obrigada por ter aceitado o convite, foi um prazer. Sigam Luciana Alves, fonoaudióloga, nas redes sociais. Compartilhe com seus amigos, é um conteúdo muito interessante. Sigam a Aline Tomasi, psicóloga. Peguem o seu café e dê um play
no nosso podcast Café e Consciência. Obrigada. Eu que agradeço.